Agora sim, 19h04. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo ViFi. Eu sou o Fred, CEO da ViFi, e estou hoje, através dessa live, cumprindo com uma estratégia de levar até vocês que nos assistem conceitos importantes para vivificar a nossa vida. E vivificar vem do conceito de impulsionar, de dar nova vida, de revigorar. E é esse o grande propósito do Grupo ViFi. E, em comemoração à fase de expansão da nossa empresa, nós decidimos, então, fazer uma série de 4 lives. Essa série, ela passa por conceitos importantes, como propósito, que foi a primeira live que fizemos. Depois, produtividade, a segunda live. Hoje é a terceira live e o tema deste episódio é prudência. E encerraremos daqui 15 dias com a última live dessa série, Uma Jornada para a Evolução, com o tema prosperidade. O Grupo ViFi é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de pessoas e negócios, através de consultoria, de treinamentos e seguros. Nós levamos soluções para pessoas e empresas que querem e buscam desenvolvimento, buscam evolução. E hoje nós falaremos nessa live, continuaremos a conversa, a reflexão sobre evolução. E o tema é prudência, como eu já disse, e dentro desse tema nós vamos ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que é membro, parte dos especialistas, do time de especialistas do Grupo ViFi. Vamos falar com a Camila Leopoldo, ela que é engenheira de formação, especialista em gestão executiva e diretora técnica de seguros do Grupo ViFi. Tem uma particularidade disso tudo, a Camila Leopoldo é minha esposa, então eu e ela somos casados e temos 2 filhos, 2 lindos filhos, o Calil, de 22 anos, que está morando em Toronto, no Canadá, e o Lian, de 3 anos, que mora aqui no Brasil, em Limeira, junto com a gente. E nós temos, né, o grande prazer de conviver em família e juntos praticar esses conceitos que a gente traz para a vida profissional. E hoje, nessa live, eu vou falar de profissional para profissional. Eu vou falar com a Camila Leopoldo, então, a profissional Camila, e já de cara desejar boas-vindas e agradecer por ter aceito esse convite de estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, muito legal ter essa oportunidade de estar aqui hoje para a gente bater esse papo junto sobre esse tema tão importante que permeia todas as atividades nossas aí de diversas áreas, né, da nossa vida. Então vai ser muito legal esse papinho. Que bom, também acho que vai ser muito legal. Já está sendo, só os preparativos, as nossas conversas, já valeu demais. Agora é a gente transmitir tudo aquilo que a gente pensou juntos sobre prudência. Então vamos lá, afinal de contas, Camila, o que é prudência? Sim. A prudência, ela é uma palavra que vem do latim, né, da palavra prudentia, que significa sagacidade, previsão. Então, existe um conceito comum, né, sobre prudência que muitas vezes não está muito ligado a essa raiz da etimologia mesmo dessa palavra, né? Então, prudência nada mais é do que a arte de você conseguir tomar decisões considerando as melhores informações que você já tem do passado, do presente, para você tentar prever o que pode acontecer no futuro. Então, fazer isso considerando não só o seu bem, mas também o bem do outro, é prudência, resumidamente falando, e isso a gente vai agora desmembrando ao longo aí da nossa conversa, né? Interessante. Então quer dizer que aquela ideia de que prudência está relacionado à falta de coragem, à covardia, aquele medo, né, de fazer algo e você ficar talvez inerte, né, ou estático. Então, uma ideia errada. A prudência vai além disso. Sim. A prudência, ela é uma das 4 dos valores morais, né, cardeais que norteiam o ser humano. Então, é um padrão moral do bem que o ser humano tem, porém ele precisa ser desenvolvido ao longo da vida, né?
Então, ela está muito atrelada a outras virtudes, ela é considerada uma das virtudes, está ligada à inteligência. Então, a questão da prudência está ligada a você parar, pensar, analisar os dados que você tem, pesquisar e com as melhores informações você tomar uma decisão rápida, com inteligência, como se diz, né? Quando você é firme. Então, isso é a prudência, não é você recuar, não é você titubear, é justamente você analisar para tomar a melhor decisão. E muitas vezes, nessa análise, você chega à conclusão que a melhor coisa a fazer naquele momento é arriscar. A melhor coisa a fazer naquele momento é agir rápido e não demorar para tomar uma decisão. Então, às vezes existe essa confusão, né, de que a prudência está ligado a pessoas hesitantes, a pessoas que são fracas, e isso não é verdadeiro. Está ligado a pessoas que usam a inteligência, pessoas que são sagazes no sentido de serem espertas. Então, você analisar dados e avaliar é esperteza, é prudência, porque muitas vezes você vai ver algo que ninguém está vendo. Então, quando a gente vê, às vezes, né, pessoas tomando decisões arriscadas, você fala, nossa, que pessoa imprudente. Não necessariamente. Às vezes essa pessoa analisou, verificou toda a situação e achou que a melhor situação, a melhor decisão ou julgamento tomado era aquele que pode parecer arriscado, mas ele está vendo algo que ninguém mais viu, porque ele analisou as informações. Sim. Então, você deu um exemplo interessante, né? De a gente olhar para o outro e, às vezes, julgar uma atitude e talvez classificar como imprudente. Me vem em mente agora aquele conceito que é habitual no mercado financeiro de perfis de investidor, né? De maneira bem superficial, a gente está habituado a ver dentro do mercado financeiro o perfil conservador, o perfil moderado, o perfil arrojado, ousado. E essa classificação se dá mediante está relacionado um pouco à coragem de tomar riscos, né? Então, a pessoa que é considerada corajosa para tomar risco no mercado financeiro, ela é arrojada, por exemplo. E talvez isso pode distorcer um pouco o conceito de prudência, porque como você acabou de falar, o prudente, ele avalia muito bem antes de tomar uma decisão, uma atitude, e muitas vezes, de tão bem feita essa análise, ele enxerga coisas que ninguém mais está enxergando. Então, as outras pessoas que não estão enxergando vão julgar essa pessoa como alguém, talvez, né, prudente no conceito de covarde, né? E, na verdade, a pessoa ela acaba tomando uma decisão bem arrojada. E aí, com isso, então, eu entendo, e me corrija se eu estiver errado, que não necessariamente dentro desses perfis aí, o conservador é o prudente. Na verdade, a gente pode entender que um investidor arrojado, ousado, ele também pode ser prudente, é isso? Sim, com certeza. Porque a prudência ela está ligada com outras três, né, virtudes cardeais que norteiam a vida do ser humano, que é a justiça, que é a pessoa guardar o que é correto, a temperança, que é a pessoa ter equilíbrio. E o que é ter equilíbrio? É não necessariamente você fazer sempre para mais, mas também você não fazer sempre para menos. Então, uma pessoa que sempre está segurando, que sempre está com medo, ela não é uma pessoa prudente. E também a coragem é outra das virtudes que estão interligadas com essas quatro virtudes morais do ser humano, né? Então, é preciso para você também ser prudente, você também trabalha com a coragem. Então, você avaliou tudo que está acontecendo. Chegou à conclusão que você tem que tomar uma decisão naquele caminho, é imprudente você não tomar a decisão rápido, né? Principalmente se envolver o bem do outro. Você está vendo que tem uma situação de risco, você está vendo que uma pessoa pode ou da sua família, ou não, né? Mas você pode prejudicar pessoas se você não tomar uma decisão rápida. Se você trabalha com questão de segurança de outras pessoas, se você trabalha com dinheiro de pessoas, se você trabalha com bens de consumo, enfim. Essa questão da análise e não tem a ver com demora para tomar. Tem a ver com você obter os dados e agir assim que você chegar a uma conclusão de acordo com tudo que você analisou. Então, você também sempre recuar não significa ter prudência, porque está te faltando coragem. Nesse caso, está equilíbrio, porque você
tá sempre para menos. E aquele cara que só arrisca, vê as coisas, não analisa, e só fica metendo a cara, como a gente fala, né? A falar coisas que ele não tem experiência, que ele não tem conhecimento. Às vezes ele pode acertar, mas não é sempre que isso vai dar certo. E aí, num dado momento, dá muito errado e perder tudo que ele já conquistou até então, né? Como aquelas coisas de caça-níquel, que a pessoa fica lá horas ganhando e ela fala, eu tô ganhando, vou ganhar mais, vou ganhar mais. Daí ela perde tudo que ela já ganhou e mais um pouco, né? Então, no fim, não compensou. Ela só gastou esforço, recurso e não conseguiu crescer, não conseguiu elevar nenhum nível no desenvolvimento ou mesmo em obter ganhos em qualquer área, né? Ou trabalhar com esse conceito. Né? Nesse exemplo do caça-níquel aí, então a gente pode dizer que foi uma atitude imprudente, que é o oposto da prudência. Porque eventualmente, num dado momento, a decisão que você toma pode ser acertada, mas no momento seguinte, num cenário diferente, a mesma decisão é errada. Então é necessário você ter a gente está usando muito essa palavra, né? Sagacidade, para realmente essa palavra parece qualidade, a prudência, que muitas vezes é usado como uma coisa que não é tão virtuosa para um ser humano, né? Sim, sim. Você É tem que ter muito a interessante. capacidade para perceber as nuances, né? Das variações, das situações, dos momentos diferentes de vida que você está vivendo. Né? Sim. Então, o contrário da prudência é imprudência. Sim. É o conceito Prudência, oposto. negligência, insensatez, até loucura, né? Se você pesquisar um antônimo para essa palavra, a pessoa insensata, a pessoa louca, né? Ai, olha que louca, olha o que ela fez. Então, imagina uma pessoa que sempre está fazendo loucura, né? Então, é a pessoa imprudente. Sim. E a gente conhece bastante gente assim, né? Conhece assim e conhece do contrário também, né? Muitas pessoas Sim, que são sim. muito cautelosas, muito temerosas, nada é sim na vida. É tudo, não, melhor não, tô com medo, prefiro não, vai sempre muito na segurança, né? Então, isso também seria um defeito, né? Que é a avareza, né? A pessoa que está sempre segurando, sempre com medo de perder, nunca divide com ninguém, nunca promove com ninguém, nunca é generoso com ninguém. Então, isso também é o contrário da prudência. Uhum. E assim, me fez pensar também na outra ideia errada de que a pessoa corajosa, ela não é prudente. Então, a gente está falando e insistindo nesse ponto, porque o conceito ele é muito distorcido, né? No senso comum, a prudência ela é vista como falta de coragem. E, e eu penso assim, dentro do que a gente vem conversando nas lives aqui, desse processo de evolução de uma pessoa, de um indivíduo, de uma empresa, de um negócio, a prudência ela se faz determinante, né, para a evolução. Por quê? A gente, na conversa sobre propósito, a gente entendeu que o propósito é necessário para a evolução. É impossível eu querer evoluir na minha vida, eu querer prosperar, eu querer ter uma vida melhor para mim, para minha família, para minha empresa, para os meus negócios. Eu citei muito vendedor na live da produtividade, então eu, vendedor, como eu posso querer prosperar mais em venda se eu não definir propósitos profissionais para isso? Então, o propósito ele pode estar atrelado ao objetivo, à meta, um conceito importante dentro de propósito é a gente definir propósitos ousados, propósitos que nos tirem da zona de conforto, porque senão, se a gente definir o exemplo do vendedor, ele já vende todo mês 10. E se ele quiser melhorar como vendedor sua performance, não adianta ele colocar uma meta 10, porque isso é o que ele já faz. Então ele vai querer precisar colocar um propósito, uma meta, um objetivo maior do que 10. Então ele vai pensar em 15, ele vai pensar em 30. Então, ter propósito grande é importante para te fazer se movimentar em direção à evolução. Mas o propósito grande sem a prudência, que é o que a gente está conversando aqui, ele pode ser um grande vilão ou uma grande cilada, uma grande armadilha, né? Então, por isso que a gente fala que isso
tudo que a gente está conversando está conectado, porque você pensar grande e agir grande de maneira imprudente, as consequências podem ser, em alguns casos, até devastadoras. Concorda? Sim, e é importante também porque a prudência ela tem muito valor a longo prazo, né? Então não é algo que você falar, hoje eu serei prudente, hoje agirei com prudência. Então é um conceito que se você entender o valor desse conceito, né, como você está dizendo, você vai aplicar uma meta e aí você vai alcançar um objetivo e então você está degrau por degrau alcançando os seus objetivos. Então o que que vale você alcançar um objetivo se aí a hora que você for buscar o próximo objetivo, tudo ruim e você tem que começar tudo de novo, né? Então, se você tem esse conceito bem entendido da prudência, o que que acontece? Você sobe um degrau, firma seu pé, sobe o próximo, aí você tá firme e você vai subindo com convicção de que você tá fazendo a coisa correta, que você tá chegando no alvo, né? Então, a prudência tem justamente isso, né? Que é você tomar decisão ou julgar uma situação com maturidade, né? Com sabedoria, com firmeza. Então, quando você tem firmeza de propósito, como você falou, e tem na sua mente a importância de você prudente, de você ser prudente, né, em cada passo que você dá, você tá o quê? Você tá cristalizando suas conquistas e buscando novas. E isso faz com que você vá prosperindo, você tenha prosperidade, né? Porque você consegue alcançar, se manter no que você alcançou e aí você vai evoluindo. Não é algo que você fica ganhando, perdendo, e no final das contas, às vezes você pode fazer uma média e você não saiu do lugar. Você só gastou energia em vão, né? Então, a prudência tem essa capacidade, né, de ao longo do tempo, não sendo uma ação isolada, ajudar você a cristalizar suas conquistas. Sim. Isso faz todo sentido, né? Com essa linha de pensamento, com esse propósito da VIFI, que é justamente vivificar pessoas e negócios, né? E quando a gente traz esse conceito, a gente fala em 4 pilares, os 4 P's da evolução, que são propósito, produtividade, prudência e prosperidade. Então, nós ainda falaremos sobre prosperidade, que fecha essa série, essa jornada, e sobre, né, prudência, a gente está entendendo aqui que ela é vital nesse processo de evolução, como a Camila já reforçou aqui algumas vezes. E como empresa, nós da VIFI entendemos que esse passo a passo que a Camila acabou de exemplificar, que cristaliza as suas conquistas, ele precisa ser feito de maneira prudente, pensada, e uma ferramenta muito importante para isso são os produtos de seguro. Então, por isso que a VIFI ela é mais do que uma empresa de treinamentos, de palestras, de mentoria, consultoria. Nós também trabalhamos com seguros, nós também somos uma corretora de seguros, porque nós aqui, os especialistas, o time da VIFI, a gente tem uma larga experiência nos 2 mercados, no mercado de treinamentos e no mercado de seguros. Eu, particularmente, já há mais de 25 anos, tendo a oportunidade de trabalhar em algumas das maiores seguradoras do mercado e com grandes amigos, um ótimo relacionamento no mercado de seguros, eu digo que é impossível dissociar crescimento pessoal, profissional, né, o crescimento da sua empresa, dissociar isso de seguros. Porque o seguro faz justamente o que a Camila acabou de dizer, ele cristaliza aquilo que você conquista. Então, você conquistou, né? Não entendi? Protege o que você Protege, exatamente, Camila. Ele protege aquilo que você conquistou. Então, no caso, né, um seguro de vida para um pai de família, para uma mãe de família, ele garante, ele permite que na ausência prematura de alguém, ou do pai ou da mãe, a família tenha um respaldo financeiro para que ela não tenha a preocupação financeira e sim com os cuidados emocionais, afetivos, no momento de dor, de uma perda, ou não necessariamente uma perda, porque o seguro de vida ele vai cobrir não só a morte, né, mas um acidente, uma doença, uma cirurgia, tem uma série de coisas dentro de seguro. Para uma empresa, a mesma coisa. Eu conheço
inúmeros empresários que, por muitas vezes falta de conhecimento ou da abordagem de uma empresa de seguros, uma corretora, uma seguradora, não fez seguro da sua empresa, do seu negócio ou da atividade principal do seu negócio e em eventuais acidentes eles vieram a falir, falência total, porque a empresa num incêndio, a empresa num dano ambiental, num acidente com colaboradores, ela pode ter um passivo, né, um prejuízo inesperado, incalculável e irreparável. Então, a gente fala em crescimento, sim, nos nossos treinamentos, nas palestras, nos cursos, a gente incentiva, a gente mostra caminhos, a gente dá ferramentas, fazemos juntos com as pessoas, com as empresas, mas a gente também tem o cuidado de dizer a cada passo, a cada degrau cristalizado, é necessário manter para você não ter o que a Camila acabou de dizer, essa oscilação e, no fim das contas, um gasto de energia, um despreparo, uma descontinuidade ou até um regresso de tudo aquilo que você vem vivendo, né? Vem passando. Ou aqueles casos também que a pessoa, às vezes, até faz o seguro do carro, que é um bem material, mas não se importa ou acha um desperdício, né? Que é a máquina que movimenta o carro, né? Que é a máquina que cuida da família, né? Então, isso é muito importante expandir, né, essa noção que a gente tem. Porque em países desenvolvidos é muito comum as pessoas terem seguros automáticos para a vida, para as coisas, né? E em momentos de crise, o patrimônio do país está mais protegido, né? Do que o que às vezes acontece no nosso país, né? Exatamente. Que ainda é cultural, né? A gente ter o seguro de todas as possibilidades que a gente poderia estar cuidando, né? Sim, exatamente. E é por isso que a VIFI traz esse tema prudência como um dos pilares fundamentais do nosso negócio. E é por isso que você que está assistindo, está conhecendo mais agora o Grupo VIFI, através das nossas lives. Se você não assistiu nenhuma das anteriores, elas estão gravadas, é só você seguir a VIFI nas redes sociais. Está no Instagram, publicado já as demais lives, assim como essa ficará também. E você pode compartilhar com as pessoas, pode assistir novamente. E os comentários aqui estão desativados justamente para a gente poder seguir uma linha de raciocínio, mas vocês podem mandar questões, perguntas, interagir com a gente pós também a live e através dos nossos contatos, né? Mas então é isso, a essência da VIFI, ela está alicerçada na prudência também, e nós aqui estamos falando e refletindo sobre. Foi engraçado que na preparação desse trabalho, dessa live, a gente conversou com algumas pessoas e algumas delas falaram assim: ah, essa live eu não quero assistir. A prudência eu não. essa eu não preciso, tá tudo bem, tá tudo certo. E porque existe um senso assim de que fala assim, ai, comigo não vai acontecer, né? Comigo não vai acontecer, eu sou protegido, eu tenho sorte, sou mais apadrinhado, né? Então tem aquele sentimento assim de, depois se acontecer comigo, eu vejo o que eu faço, ou eu tenho certeza que comigo não vai acontecer, enfim. Então, assim, tem uma parada, né, que chama Casa Construída sobre a Rocha. Entendedores entenderão, né? Que fala sobre dois homens, né? São dois personagens, um que construiu a casa sobre a rocha e o outro que construiu a casa sobre a areia. E aí nessa parábola é muito claro que fala que ambos trabalharam e ambos sofreram problemas. Ou seja, na vida, isso quer dizer o quê, né? Na vida, ninguém está isento de passar por dificuldades. Mais ou menos, todo mundo vai ter alguma dificuldade em algum momento na vida, né? Seja pessoal, seja profissional. Em algum momento, alguma coisa acontece para todo mundo. A vida é feita de ciclos e todo mundo sabe que as coisas funcionam assim, né? Só que o cara que era prudente construiu a casa sobre a rocha, e o que era imprudente, a Bárbara fala bem essas palavras, o que era imprudente construiu sobre a areia. E aí, então, quando essa dificuldade veio, o homem que tinha construído sobre a areia perdeu a sua casa, a casa desmoronou. E o homem que tinha construído sobre a rocha permaneceu com essa casa firme, porque ela estava lá, bem firmada,
ser sábio, né? Então, isso mostra que a casa do insensato faz resistir a essas intempéries, né? Porque todos eles passaram por. Então, no fim, a prudência tem essa coisa, né? De você não só proteger e trabalhar pelo seu bem, mas também pelo bem dos outros. Porque no final, quando você está bem equilibrado, quando você está em condições, você consegue ajudar as pessoas, né? Então, quanto mais você toma essas decisões pensando em si e nos outros, mais você tem capacidade e disponibilidade para ajudar as pessoas, né? E no fim das contas, nessas Sim. correrias, você tem oportunidades, né, abençoadas de abençoar a vida das pessoas, né? De ajudar as pessoas em situações mais difíceis, né? Sim. E esse ponto é muito importante e a gente acho que deveria explorar um pouco mais, né? O quanto a prudência também é olhar para o outro, né? A gente pensa, né? Quando você citou esse exemplo de que às vezes tem pessoas que pensam, isso não acontece comigo, tá, seguro não é para mim, por exemplo, né? Tem gente que acha que não vai morrer, né? Ou se morrer, não quer deixar nada também para outros, né? Para terceiros, né? E aí a gente pensa justamente o contrário, né? A gente pensa que, primeiro, nós não somos sozinhos nesse mundo. Somos seres tribais, seres relacionais, vivemos em sociedade e assim estamos, de certa forma, dependentes também dos outros. Nós influenciamos e somos influenciados, né? Então, é uma relação dual. Eu tanto influencio como sou influenciado. Por mais que eu acredite que eu não influencie, eu influencio, né? Um exemplo é alguém que falta do trabalho. A pessoa pode estar em casa achando que não está fazendo a menor diferença na vida de outras pessoas, mas lá no trabalho as pessoas vão estar falando dela, da falta dela, que pode ser positiva ou negativa, mas fez falta literalmente, né? De alguma forma a gente influencia. Tem também, pensando no aspecto da educação de filhos, tem aquelas pessoas, né, principalmente pai, é comum a gente ver situações onde, num relacionamento casual, o homem engravida, né, a mulher também engravida, né, os dois engravidam, e não ficam juntos, e aí o homem, ele não assume, não vê a criança, não quer dar uma assistência, ou simplesmente paga lá a pensão. E aí acha que ele não influencia a vida da criança. Eu nunca convivi, então não influencio. Influencia sim, né? Influencia, ensina a criança o que é a ausência de um pai. Então, a ausência do pai é influência, ele já está influenciando, mesmo na sua ausência. Então, eu estou falando isso tudo justamente para a gente pensar. A prudência, ela envolve os outros. Eu, quando sou prudente, quando avalio, eu avalio a minha vida, a vida das pessoas próximas, a vida da minha empresa, a vida dos meus concorrentes. Eu penso no mercado, eu penso na evolução econômica, por exemplo, né? Você Então, impacta uma empresa que tem problemas, como você disse, né? Que passou por crise, passou por uma situação, não estava preparado e veio a falir. O que ela aconteceu mal só para ela? Não, ela impactou todas as famílias dos funcionários que trabalhavam ali com ela. Isso é sim, muita gente, muitas vezes, né? exatamente. E a responsabilidade social, ela está em evidência quando fala em sustentabilidade, quando fala em programas globais de inclusão, e a gente pensa na responsabilidade social no âmbito da empresa, mas no âmbito da minha família, da minha casa, né? Então, eu penso que no meu condomínio, né, onde eu moro, no raio de ação de influência, na vizinhança, qual é o meu papel, o nosso papel na sociedade, né? A gente contribui para um bem comum, para um bem social, ou a gente está fazendo parte da massa que está sendo levada, né? Ou é parte do problema ou é parte da solução. Nesses dias nós dois estávamos andando de carro para algum lugar e eu falei para você, eu vi uma cena que a princípio parecia ser simples, mas um sujeito apareceu na janela do apartamento dele e jogou
um lixo na rua, caiu na frente do nosso carro, assim, próximo, né? Parecia ser uma latinha de creme de leite, aquelas coisinhas assim, de cozinha, tá usada, né? A pessoa, o sujeito, sai do seu apartamento, né, na janela, joga, tira um lixo na rua. Então, será que esse tipo de pessoa está pensando no bem comum, está pensando na sociedade? Onde ele acha que esse lixo vai parar, né? Ele vai ficar ali na rua e alguém vai chegar, pegar, colocar na lixeira, ou não, né? Ele não pensa nas consequências. Então, a prudência, eu entendo também que é o interesse comum, o bem coletivo, a evolução social, responsabilidade social e o encontro do passado, presente e futuro, né? Porque a gente precisa pensar no futuro, né? É fácil olhar para o passado, aprender com os erros, e aí na hora de uma análise prudente, eu identifico, aqui eu já errei, então eu vou fazer diferente para não errar de novo, então eu não vou ficar Mas repetindo os eu mesmos errei. O erros. que aconteceu? Quais foram os elementos, né, que me levaram ao erro, né? Então, entender esses detalhes tem a ver com a prudência. E Sim, aí, essa questão, principalmente da prudência, como a gente estava falando, ela tem muito a ver com você ser equilibrado nas coisas, né? Porque esse empresário que tinha a empresa que faliu ou que não pensou em cuidar, etc., se ele também só ficar pensando em cuidar, ele também não está sendo equilibrado. Então, se ele só ficar pensando no dia a dia dele, em formas de se proteger, de uma crise que vai vir, de um problema que ele vai ter, de um fogo que vai pegar, que, enfim, ele não pode viver a vida dele pensando em problemas, pensando em se proteger, pensando em se precaver. A prudência tem a ver com equilíbrio. Então, é a justa razão entre a mediocridade e você fazer o trabalho perfeito, entre a carência e a excelência, entre você ter pouco e muito. Então, isso é ser prudente, né? Então, é você ter essa noção de que você precisa olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para os seus objetivos, tem que olhar, analisar dados para tomar decisão, mas ao mesmo tempo você pensar em si, pensar no próximo e como você pode tomar as melhores decisões considerando todas as informações que você tem. E não só sim, ficar focado no medo, não só ficar focado na ambição. Então, nenhum dos extremos é prudente, nenhum dos extremos é bom, né? E sim, se a sim. prudência é um valor moral, né, do caminho do bem, então esse caminho do bem, ele busca o quê? O equilíbrio, né? Então, você analisar as coisas que você... Buscar informações, buscar pessoas que são mais entendidas nos assuntos do que você, para você se aconselhar. Isso é um sinal de prudência, né? Você acha que a gente pode chamar a prudência de planejamento? Faz parte da prudência o planejamento. É uma das habilidades que está envolvida na prudência, você fazer planejamento, né? Sim. Não é exatamente Então, isso, mas o planejamento envolve quais recursos você vai usar, quanto tempo você vai gastar, envolve análise de dados, né? Então, você está analisando dados, você está sendo prudente. Então, você vai pegar a análise que você fez e planejar suas ações com firmeza, com coragem, né? Muitas vezes o cenário não vai ser favorável, às vezes vai ser fácil, às vezes não. Então, a prudência às vezes requer que você seja ousado, né? Para sair de uma situação de risco, para sair de uma situação complicada. Então, você ser prudente muitas vezes é você fazer logo o que você já viu que não dá para perder tempo para mais. Aquela uhum. decisão que você estava adiando, porque você ainda está seguro. Às vezes é prudente você simplesmente se arriscar sem esperar uma situação mais favorável ainda para sair da situação ruim que você se encontra. Eu, em algum momento, vou retirar uma frase que você falou aqui e colocar lá entre aspas e Camila Leopoldo. A frase foi: muitas vezes, na prudência, você precisa ser ousado. Então, eu gostei muito. Acho que essa frase ela exemplifica tudo que a gente está falando aqui. O planejamento está dentro da prudência, mas não é a prudência. A prudência, então, ela vai além de planejar, porque às vezes o planejamento ele apresenta um cenário e a gente, dependendo do tipo de cenário, né, a gente pode encontrar o cenário pessimista, o cenário realista, o cenário otimista. Então, o planejamento ele vai nos apresentar opções.
né? E a prudência, ela permite uma análise completa em cima disso e um olhar para frente, para o futuro, que é relacionado ao que a gente estava falando agora de pouco, ao bem comum, né? Então, eu acho que esses conceitos eles se complementam e ficam mais nítidos agora, assim, depois desse debate, dessa reflexão. Eu acho muito legal e talvez aqui algumas ideias aqui de como a gente pode ser prudente no dia a dia. Acho que é um desafio para a gente pensar numa pessoa, numa empresa, que ações práticas a gente pode começar a adotar para ser prudente no nosso negócio, né? Então, a gente podia pensar juntos aqui, se você quiser dar algum exemplo. Me veio em mente aqui uma família, né, um pai que está assistindo aqui agora, uma mãe que está assistindo aqui, reunir a família, conversar sobre prudência. O que você entende sobre prudência? Filho, esposa, marido? Como nós estamos vivendo? Estamos sendo prudentes, imprudentes? Como é que está as finanças da nossa casa, da nossa família? Como está o planejamento dos filhos na escola? Né? Qual é o plano, o projeto da família, projeto de vida de cada um? Abrir essa discussão na família, né? E começar a entender entre as pessoas do seu meio, né, que podem ser sinceras com você, para você entender quais são seus pontos fortes, né, na visão das pessoas, né? No que as pessoas acham que você é bom, né, para eventualmente você ter uma noção diferente do que você tem de si próprio, de como as pessoas te enxergam, para você ter ideias de coisas que você pode fazer que eventualmente você não tinha pensado em fazer, porque você achava, nem julgava que você era capaz de fazer aquilo, né? E as pessoas às vezes enxergam coisas que a gente não está vendo, né? Por questões internas, a gente não enxerga que a gente é capaz de fazer algumas coisas. E as pessoas vêm, às vezes, e põem aquela pimentinha, né? E fica aquele diabinho, anjinho, assim. Fala, mas será? E fala, claro, você é bom nisso, você é bom naquilo, você faz isso com facilidade, você não tem vergonha daquilo, você pega para fazer isso aqui rapidinho e tá pronto. Eu, se eu for pegar isso para fazer, eu vou levar horas. Então, às vezes, cobre talentos que você tem, que você pode usar depois em análises, né, com a sua família, com as pessoas do seu meio, seus amigos, para pensar em estratégias para alcançar os seus objetivos, né? Sim, sim. E aí então, eu penso. Pessoas, se Sim, aconselhar pessoas, né? sim. Pessoas, às vezes, que sabem fazer as coisas que você está tentando fazer e não consegue, você procurar uma pessoa com facilidade naquilo e ser humilde, né? E falar, olha, eu tô com dificuldade, eu queria saber como é que você faz isso com tanta facilidade. E às vezes a resposta pode te ajudar, porque é uma coisa simples que você não tinha pensado, né? Então, são Eu algumas achei muito legal possibilidades. essa ideia, né? Essa ideia na família, essa discussão na família, e aí você também provocar e trazer pessoas com experiência para agregar pontos de vista diferentes, né? Com especialidade, com propriedade. Aí pensei na empresa. A empresa também, por que não? Né, os gestores, a diretoria, né, os colaboradores, de uma maneira geral, se tiverem essa oportunidade do brainstorm, né, das reuniões de time, debater sobre os riscos que a empresa corre e também contar com a ajuda de especialistas, né? Primeiro, não só dos riscos, né? Para onde a empresa quer ir? Né? Eu acho que essa é a pergunta principal. E para chegar lá, né, o que seria a definição do propósito, o que nós precisamos fazer? E aí uma análise prudente, inclusive, vai permitir calibrar as ações, a velocidade, a intensidade, a direção e talvez, como a Camila acabou de falar, entendido nessa análise que é necessário acelerar, é necessário ser arrojado, é necessário investir. Então, as empresas podem também contar com ajuda externa de profissionais, de conselheiros, de pessoas que já viveram, já passaram por outras experiências e que podem compartilhar também, né? No nosso caso, na ViFi, a gente faz um trabalho de gerenciamento de riscos, né, de mapeamento de riscos do seu negócio, da sua empresa, e a gente leva soluções
completas para o negócio, desde das atividades principais até o bem-estar, a promoção da saúde dos colaboradores, que são pontos importantíssimos para uma empresa não só se manter no mercado, mas evoluir, inovar, crescer, né? Então, esse é um dos nossos grandes objetivos também. E aquela pessoa, então eu falei de família, falei de empresa, agora eu vou falar para você, pessoa que quer buscar uma evolução, quer vivificar a sua vida, né? Por isso está acompanhando a ViFi. Então, continue nos seguindo, ouça essas lives, reflita sobre os pontos que a gente está trazendo aqui e pensa quais propósitos você precisa definir para a sua vida ainda, o que você ainda quer realizar que você não realizou, como você pode analisar isso de forma prudente, definir objetivos, propósitos de forma prudente e agregar ações novas na sua vida para que você se torne produtivo, para que você caminhe e busque as ações que são realmente efetivas para o alcance do seu propósito, que foi definido de forma prudente, né? Então, é um caminho interessante para a prosperidade, que nós vamos conversar muito mais daqui 15 dias na próxima live. Camila, estamos caminhando aí para o tempo final e fica à vontade para fazer suas considerações sobre o assunto e depois eu encerro aqui a nossa live. Eu só queria agradecer o tempinho de cada um aí, né, que está sendo disponibilizado, né, com essa conversa. E eu acho que tem muita coisa para a gente explorar em cima desse tema, né? Eu acho que o que fica aqui dessa nossa conversa hoje é essa coisa de a gente buscar o avanço seguro, né? Então a gente evolui e a gente põe uma chavinha e garante aquilo que a gente já conquistou. Então evolui mais e assim a gente vai evoluindo e vai prosperando e vai construindo o que a gente planejou na nossa vida, né? Sem correr riscos absurdos aí, né? De perder o que a gente já batalhou tanto para conquistar, né? Seja na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na vida pessoal. Então, a gente ter essas análises, né? Acho que é muito importante para a gente poder ter perenidade, né? A gente ser perene nas nossas conquistas. E acho que todo mundo tem essa capacidade, porque como a gente viu aqui, não é algo que nasceu com aquela pessoa, é algo que a gente pode desenvolver. E isso é importante. E se a gente está aqui conversando sobre isso, é porque a gente tem essa vontade, né? De desenvolver, de melhorar, de ser cada vez mais capaz, né? Com as nossas vidas, né? Acho que é isso. Sim. Muito bem. Para mim, foi um prazer enorme poder dividir esse momento aqui com você. Eu agradeço demais você aceitar o convite. Agradeço demais você trazer conceitos importantíssimos para compor o conceito maior da nossa empresa, da ViFi. E fico muito feliz de a gente ter podido transmitir aquilo que a gente pensou e refletiu juntos para todos aqueles que nos assistem, nos ouvem. E espero que seja só o início, né, de uma jornada de reflexão, principalmente, de pensar sobre, né, a vida e como a vida pode ser melhor para você, para sua família, para sua comunidade, para a sociedade como um todo. Então, até a próxima live, que é daqui 15 dias, com o tema prosperidade. E aí a gente encerra com esse tema, né, a jornada para a evolução. E depois teremos muito mais conteúdo interessante relacionado a esse mesmo conceito, que é vivificar. Então, Camila, novamente, muito obrigado. Obrigado a todos e tenham, né, uma ótima jornada para a evolução. Grande abraço.